Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O assunto nosso é sobre o sacerdócio do crente. Daquilo que o Senhor tem dado a nós, essa condição de estarmos na presença do Senhor. E o texto, na carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, está projetado ali, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ora, a palavra de Deus fala do sacerdócio. Sacerdote, segundo o termo, é aquele que faz a mediação, a ligação no culto com o Senhor. Então, há o culto, a liturgia do culto, e para que o adorador possa chegar diante do Senhor, estava ali o sacerdote, ele fazia essa intermediação. Então, quando nós vemos na palavra de Deus, diz o seguinte, que quando o tabernáculo ele foi feito, o tabernáculo, ele era o local de culto, de adoração ao Senhor. Local de adoração era o tabernáculo. E quando o sacerdote, ele comparecia ali para o culto, ele levava consigo a oferta do adorador, o ofertante. Ele levava a oferta e apresentava diante do altar, e ali era o culto de adoração ao Senhor. O sacerdote, quando ele entrava, ele participava ali do holocausto, ele ia até o lugar santo, e ali o culto se processava com o sacrifício que era feito ali. Então o sacerdote dependia sempre do sacerdote para que o culto ele pudesse ser ali realizado, consumado ali, a adoração ao Senhor. E quando se fala do sacerdote, havia ali no local do tabernáculo um lugar chamado o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Ali, o sumo sacerdote, ele tinha o privilégio de, uma única vez no ano, entrar ali para adorar o Senhor. Somente ele entrava. O povo, todo Israel, ali em volta do tabernáculo, adorava o Senhor, com a intermediação do sacerdote. Se não houvesse o sacerdote, se não houvesse o sacrifício, não haveria culto. Era impossível. Não haveria culto sem o sacrifício, não haveria culto sem o sacerdote. Por isso que uma vez, a palavra de Deus diz, Israel esteve muito tempo sem lei, sem sacerdote, quem buscasse a Deus. Então, nesse período ali, Israel ficou sem o serviço do sacerdote, logo ficou sem o culto de adoração ao Senhor. E quando se fala do sacerdote, a palavra de Deus é o seguinte, nós temos, o texto que nós lemos fala, nós temos um grande sumo sacerdote, e esse é Jesus. E quando nós temos Jesus, nós vemos Jesus como o mediador de tudo, de uma nova aliança com o Senhor. Quando nós vemos a respeito na reforma protestante, havia 4 princípios básicos da reforma, que era a justificação pela fé, Jesus como único Salvador, a Bíblia com única e exclusiva regra de fé e o sacerdócio universal do crente. Então, quando se estabeleceu ali a reforma protestante, ela se estabeleceu dentro desses valores que, para nós, é a validade que está na palavra de Deus. Então, quando o texto fala que nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é o grande sumo sacerdote, e não é ninguém menos do que o Senhor Jesus. Então, nós temos Jesus como o nosso sumo sacerdote.
Então, aquele sacerdote que no Velho Testamento, ele oferecia o sacrifício, ele ia ali no holocausto, entrava no lugar santo dos santos. Esse sumo sacerdote, com a nova dispensação, com a nova aliança, com o novo concerto que Deus fez, ele mudou esse sacerdócio. Agora esse sacerdote é o Senhor Jesus, que faz por nós. Então, quando nós vemos no Velho Testamento, sempre a figura, e a palavra estabeleceu o seguinte: tudo que estava ali no tabernáculo era figura daquilo que era verdadeiro. Então, o que se fazia no tabernáculo é figura daquilo que Deus está operando na eternidade, que nós não vemos, mas Deus está operando aqui. Quando Jesus ele entra ali, para Deus dizer, ele penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão. E fala de Jesus, que ele como nós, ele em tudo ele foi tentado. Então nós temos aqui os servos de Deus, que passamos por provas, passamos por dificuldades, todo tipo de dificuldade, Jesus passou por isso. Ele foi tentado. A diferença dele de nós é que nós pecamos, ele não. Ele permaneceu fiel todo o tempo. E ele é capaz de se compadecer e ter misericórdia e achar graça diante de Deus. Então Jesus, como nosso sacerdote, nós alcançamos misericórdia. Misericórdia, no texto, é quando se tem pena das nossas misérias. Ou seja, nós somos miseráveis, mas Deus se compadece da nossa vida miserável. Então nós merecemos o castigo de Deus. Mas ao invés de Deus nos oferecer o castigo, Ele nos oferece a sua graça. Então a graça nós alcançamos por misericórdia do Senhor. Então a graça é o que nós não merecemos. A condenação é o que nós merecemos. Mas Deus faz o inverso, nos deu a salvação pela graça através de Jesus. Então nós alcançamos a graça, a salvação, e aquilo que é merecimento nosso não temos, que é a condenação. Mas aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna, Ele nos dá. E a bênção, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, todos os dias, quando nós levantamos, sabemos, ó, Deus renovou sobre nós a sua misericórdia. É mais um dia que nós temos na presença do Senhor, e a graça de Deus, ela vai abundar em nossas vidas. Então, quando havia ali, o sacerdote, ele fazia ali a mediação. E o tempo, quando, na época da reforma, havia um entendimento diferente. Havia ainda um sacerdote, que quando veio a graça, o Espírito Santo foi derramado. Quando o Espírito Santo foi derramado, a partir daí a igreja vive a dispensação da graça. Então não há mais outro sumo sacerdote que não seja o Senhor Jesus. E com esse tempo, o homem foi colocado como um sacerdote. Lutero, quando ele levanta ali os princípios básicos da reforma, a palavra de Deus que estava escondida, ela foi novamente aberta, e ali se descobriu que o crente, ele tem acesso direto ao Pai. O crente, o servo de Deus, ele não precisa de outro homem, de ninguém, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, em lugar algum, para que possa levá-lo à presença de Deus, porque ele tem acesso ao lugar santíssimo, que é o Senhor Jesus. Então, quando se falava ali no tabernáculo, havia o lugar santo, santíssimo, e havia uma cortina que impedia a visão e o acesso ao lugar santo. E quando o Senhor Jesus, um dia, quando a palavra de Deus, Jesus, ele penetrou nos céus. Então, quando um dia, num culto, ficou registrado na história, um culto ficou registrado na história, um dia na história do homem, houve um sacrifício perfeito. Porque todos os dias Israel fazia o sacrifício, mas naquele dia foi um dia especial. Naquele dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se apresentou para o sacrifício, se apresentou para o holocausto. Naquele dia em que todos pensavam que seria um dia triste, que seria um dia de derrota, um dia de humilhação, foi um dia de exaltação. Porque naquele dia em que, no momento que todos se reuniam,
diante de um local, onde ali um sacrifício ele foi feito, o Cordeiro de Deus, ele foi levado à cruz, e naquele momento, o sacrifício ele foi feito. Quando foi feito aquele sacrifício, a palavra de Deus diz, quando Jesus falou, em tuas mãos entrego o meu espírito, no templo, aconteceu algo que Israel nunca tinha visto. O véu do templo, ele rasgou-se de alto a baixo. Então, naquele momento, o que era figura, ele se tornou real. Porque ali, o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado. O sacrifício foi feito. E como resultado disso, aquela cortina que separava, não separa mais. O véu desapareceu. Agora, a beleza do santuário de Deus, da santidade de Deus, foi descoberta para aquele que aceitar o sacrifício. Agora, Israel podia no outro dia ter costurado aquilo. Não tem problema nenhum, e costuraram mesmo. Ou fizeram outro. Mas para os nossos corações se abriu para todo sempre. Porque o sacrifício não se repetiria mais. O sacrifício foi feito ali. E Deus, na eternidade, ele aceitou aquele sacrifício. Ele foi aceito, tanto é que o véu se abriu, o véu se descortinou. Por isso que quando nós vamos à presença do Senhor e clamamos pelo sangue de Jesus, o véu se abre para nós. Ele se abre porque o sacrifício de Jesus ele foi aceito. O sacrifício oferecido na cruz do Calvário foi agradável a Deus. E por isso o véu se abriu para nós. Então hoje o véu está aberto. Está aberto porque o Senhor Jesus, ele fez ali o melhor sacrifício. Na palavra de Deus, no momento que o servo, como necessitado, ele busca a face do Senhor, ele tem ali o seu sacerdote, que é o Senhor Jesus. Ora, para nós entendermos a palavra de Deus, quando se estabeleceu na lei o sacrifício, quando se estabeleceu na lei todo o ritual do culto, a liturgia, havia um sacerdote. Esse sacerdote, ele era da linhagem de Arão. Então a tribo de Levi foi a tribo sacerdotal. Da tribo de Levi, uma família foi escolhida, a família de Arão. E somente na família de Arão é que sairia ali o sacerdote. Então o sacerdote estava ali para oferecer o sacrifício, o culto estava ali na linhagem de Arão. Quando nós vemos na palavra de Deus, podemos ver que quando Jesus veio para tomar esse lugar do sacrifício, Jesus veio de uma tribo diferente da tribo de Arão. Os irmãos sabem qual tribo que era Jesus? Judá, não é isso? Tribo de Judá. Na tribo de Judá havia algum sacerdote? Não. Agora, como é que pode Jesus, como sacerdote, se ele não era da tribo de Levi, não era da linhagem de Arão? Aí nós vemos o que a Bíblia profeticamente já apontava muito antes da lei. No dia em que Abraão, ele volta de uma guerra, ele volta de uma batalha, ele venceu ali os reis, ele libertou os cativos, e naquele momento ali, daquela grande vitória que ele teve, ele ali teve um encontro maravilhoso. Algo extraordinário na vida de Abraão. Ele encontrou-se com Melquisedeque. A palavra diz que Melquisedeque era rei de Salém. E Salém ali faz a referência a Jerusalém, que é local de paz. Então, quando ele encontra ali com Melquisedeque, Melquisedeque apresenta para ele dois elementos, que era pão e vinho. Pão e vinho. Esse elemento que foi apresentado uma vez, os irmãos vão lembrar muito bem, quando Jesus teve a última reunião com os discípulos dele. O que Jesus apresentou? Pão e vinho. Porque ali estava estabelecendo ali uma nova ordem sacerdotal. Então, quando Abraão recebe ali de Melquisedeque aqueles dois elementos, pão e vinho, naquele instante Abraão, que foi pai de toda a geração de Israel, ele entende que Melquisedeque estava muito acima dele. Porque naquele momento,
Abraão, ele oferece o tributo a Melquisedeque. Só se é tributário daquele que você tem por maior. Então ele era o quê? Ele ofereceu o tributo porque ele era vassalo de Melquisedeque. Ele estava subordinado a Melquisedeque. Para Deus disse que Melquisedeque, ele não tinha princípio nem fim de dias. E ele era o rei de paz. É o rei de paz. E ali, quando Abraão oferece a ele ali o tributo, oferece a ele os dízimos, ele está dizendo: eu reconheço a sua autoridade sobre mim, eu reconheço que embora eu seja um nobre, mas tu és muito acima de mim. Ele ofereceu ali a ele o dízimo daquela batalha. Naquele momento ali apresentou-se um outro rei, o rei de Sodoma, e disse para Abraão: Abraão, está aqui todo o despojo da guerra, você pode ficar, eu só quero as almas. Aí Abraão disse: olha, você pode ficar com todos os valores ali, porque você nunca vai dizer em tempo algum que você enriqueceu Abraão, porque a minha riqueza, ela tem só uma fonte, só tem uma origem, que é do Senhor, e a minha riqueza vem de Deus. E ali ele estabeleceu ali uma definição de que o povo de Deus, ele só tem um Senhor. Só existe um Senhor na vida dele, não existe mais ninguém. E nenhum outro valor dessa vida pode tirar a bênção que o Senhor tem para a sua igreja, tem para o seu povo. E ali, estabeleceu-se ali aquele momento ali que Abraão e Melquisedeque. Agora, quando se fala em Melquisedeque como rei de Salém, fala da cidade de Jerusalém. Por isso que nós vemos que na palavra de Deus, quando nós falamos sobre Jerusalém, nós lembramos de quê? Daquilo que é terreno ou daquilo que é eterno? Daquilo que é eterno. Então agora, quando se fala daquilo que é eterno, aí nós entendemos porque que um dia, quando nós vemos o rei Davi, que na época não era rei ainda, quando ele se apresentou para ali uma grande batalha, uma batalha contra o filisteu. Era um gigante que estava desafiando as fileiras de Israel. 40 dias ele desafiou. O exército de Israel era um exército de valentes, mas nenhum valente se apresentou para aquela batalha. O único que se apresentou foi Davi. E a expressão de Davi, quando ele se apresenta para aquela batalha, é uma palavra de ânimo, de conforto. Diz para o povo: não tenhais temor. Vocês estão preocupados com o desafio desse gigante? Não fica não. Eu irei. A quem olhar assim: você? E ainda fala para nós não ficarmos preocupados, mas és tu que vai lá? Porque o filisteu fez um desafio: dai-me um homem para que lute comigo. 40 dias ele falou. E quem olhava para Davi: mas você, Davi? Mas o que Davi fez foi o que o sacerdote faz. Quando fores à guerra, a peleja, e vires nação e povos mais fortes do que tu, deles não tenhais temor, porque o Senhor irá diante de vós. O sacerdote dirá essa palavra: não tenhais temor, não temais os adversários, não temais os vossos inimigos, não temais o que se levanta contra vós. Essa voz, só o sacerdote podia falar isso. E Davi não era sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas profeticamente ali, ele fazia a figura do outro sacerdócio que se viria após o sacerdote de Arão. Porque quando Jesus estava ensanguentado, doente, enfermo, estava ali humilhado, exposto, ensanguentado, a expressão, quando ele apresentou a pergunta que Golias fez: dá-me um homem, quando ele chegou, foi apontado para ele e disse: eis aí o homem. Então aquela pergunta que Golias fez lá muitos anos atrás, foi respondida aqui agora, que estava o Cordeiro de Deus, que era aquele que venceria a carne, que venceria a morte, venceria tudo por nós. Estava ali o homem que venceria tudo. Então ali, quando Davi se apresenta para aquele combate, ele se apresentou como o sacerdote. E naquela batalha, ele venceu o filisteu. Jesus, quando ele se apresenta ali como o sacerdote, porque agora ele seria a vítima e ele seria o sacerdote, porque aquela batalha que nenhum de nós
Por mais valente que nós fôssemos, nenhum de nós poderíamos suportar o castigo da cruz. Mas Jesus, ele suportou por nós. Por isso nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele passou a aflição que nós passamos. Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. E nada ele pecou. Então Jesus, ele é o nosso mediador. Então agora estabeleceu-se o quê? A figura do sumo sacerdote da ordem de Arão, ela não tem mais. Aquele ritual do culto do Velho Testamento, ele não existe mais. Um sacerdote fazendo intermediação entre nós e Deus, desapareceu aqui na terra. Porque agora nós temos um único sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Então agora, quando nós entendemos esse projeto de Deus, aí nós entendemos por que que nós vamos à casa do Senhor. Por que que nós comparecemos nos cultos para louvar o nosso Deus. Nós comparecemos ali, porque agora a nossa oferta é o nosso coração. Agora, o que nós vamos levar como oferta ao Senhor? Para o culto, porque todos os cultos nós levamos uma oferta. Aí nós atendemos: dai-me, filho meu, o teu coração. É o que o Senhor quer. Quando aquele jovem apresentou diante de Jesus, dizendo: bom mestre, que bem farei para herdar a salvação? Eu sou muito bom, eu tenho valores, eu tenho dinheiro, tenho bom comportamento, eu tenho tudo isso. O que o Senhor quer? Senhor, eu não quero nada disso. Você vende e dá para os pobres. Agora você não, você eu quero, você me segue. E ele seguiu a Jesus? Não. Voltou alegre? Triste. Teve encontro com Jesus, mas voltou triste. Como é que pode? Porque ele não entregou a oferta ao Senhor. E a oferta era o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, quando nós comparecemos à casa do Senhor para ofertar o nosso culto, nós ofertamos o nosso coração, ofertamos a nossa vida. É essa a oferta do Senhor. É essa oferta que nós nos aproximamos diante dele para expressar a nossa gratidão pela vida eterna, pela salvação. Aí quando nós chegamos ali, a igreja como corpo, porque nós não temos mais o templo, nós não temos mais o tabernáculo, mas a palavra de Deus diz que nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. A igreja, nós somos corpo, o corpo é, nós somos o templo do Espírito Santo. Quando fala de templo do Espírito Santo, fala da igreja como corpo vivo, um corpo vivo. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos ali para participar da comunhão com o corpo. Por isso, quando Melquisedeque ele apresenta pão e vinho, Jesus, na última reunião que ele teve com os discípulos, ele apresenta o quê? Pão e vinho. Então ele apresenta a igreja, o corpo de Cristo, que é corpo vivo, que circula a bênção do Senhor, a vida eterna. Então o culto, quando se fala sacerdócio universal do crente, não se fala de um crente isolado lá num lugar esquisito ali, não, estou aqui, eu sou sacerdote universal do crente, eu posso pedir em qualquer lugar, de qualquer jeito. Não, você tem a adoração, ele é no corpo. A adoração não é isolado, não é num canto, mas é no corpo. Se você está ligado no corpo, você pode até estar num lugar isolado, mas você vai estar ligado no corpo, identificado com a obra que você foi gerado ali. Então, quando nós vamos à casa do Senhor, nós fazemos a nossa oferta. Nós fazemos a confissão dos nossos pecados. Confessamos as nossas misérias. E quando confessamos as nossas misérias, o Senhor faz o quê? Nos pune por ela? Não, o Senhor apaga a nossa transgressão. Elas são apagadas, são limpas. E agora, depois que nós dissemos a Deus tudo de ruim que nós fizemos, que não foi coisa boa mesmo, e o Senhor nos faz sentir o perdão, a nossa vida sendo limpa daquele mal. E agora nós chegamos: Senhor, agora nós precisamos da tua graça maravilhosa. E o Senhor estende as suas mãos. E aquilo que não é mérito nosso, aquilo que nós não merecemos, Deus nos dá. Deus graciosamente nos concede ali aqueles momentos maravilhosos de comunhão com o Senhor. E quando nós podemos dizer isso aqui, Senhor, como que eu vou pagar por esse valor? O que eu posso fazer para retribuir a Deus aquilo que o Senhor tem feito à minha vida? Como nós vamos retribuir ao Senhor? Nós temos Jesus agora como nosso Senhor e Salvador. Jesus,
ele se tornou o quê? Como mediador. Então Jesus, quando ele se torna o mediador de uma nova aliança. Então quando fala mediador de uma nova aliança, ele fala justamente que Jesus, ele interpôs entre nós e a condenação eterna. Havia uma condenação para nós, uma condenação pelos nossos pecados, uma condenação pelos nossos méritos de pecadores. Então, como pecadores que somos, merecedores da paga pelo pecado, que aquele que peca, ele tem um pagamento, e o salário do pecado é o quê? É a morte. Quiser saber, todo mundo vai poder, no final da vida, passar no guichê de pagamento, pegar um envelopinho, está lá, está aqui o seu pagamento pela sua vida aqui. Você é pecador? A sua Bíblia fala que todos pecaram, assim, todos pecaram. Então o salário seu é garantido. Vai receber, vai estar escrito o que no saláriozinho do pecado? Morte. Alguém quer receber isso aí? Não, um salário que ninguém quer receber. Mas Jesus, ele fez o quê? Ele mediador. Ele foi mediador de uma nova aliança, que havia um conflito. Qual o conflito que havia? Nós com Deus. Havia um conflito nosso com o Senhor. Mas o Senhor, nesse conflito, Deus o que? Ele intermediou essa paz. Deus fez paz nossa com Deus. Nós que antes estávamos longe de Deus, já pelo sacrifício de Jesus, nós agora estamos perto de Deus. Então, tenhamos paz com Deus. Então, o que é ter paz com Deus? Nós que antes estávamos em conflito, agora nós estamos mais em conflito com Deus. Porque Jesus aproximou as nossas vidas, nós pecadores, de Deus Santo. Nós dignos de morte, de um salário de morte, mas Jesus nos deu a vida eterna e hoje somos próximos do Pai, aproximados. Ele foi feito o quê? Fiador. Fiador por quê? Porque nós tínhamos uma dívida. Nós temos uma dívida. Que dívida é essa? Olha, Deus nos deu vida. E essa vida que foi nos dada, a Bíblia diz que tudo pertence ao Pai. A alma do Pai, a alma do Filho, tudo pertence ao Senhor. Então a nossa vida não pertence a nós mesmos. E nós fizemos o que com a nossa vida? Deixamos ela ser contaminada pelo pecado. Se ela foi contaminada pelo pecado, em que estado nós vamos devolver ao Senhor? Mas Jesus veio o que? Ele fez o pagamento dessa dívida. Então ele se fez o que? Fiador. Então ele foi nosso fiador. Então a hora que nós dizemos, Senhor, eu quero pagar a dívida que eu tenho. E a Bíblia diz que o resgate da alma é caríssimo e nossos bens esgotariam antes. Eu vou pagar como? Eu não tenho como pagar, mas eu tenho um fiador. Se eu não pagar, ele paga. E esse fiador foi quem? O Senhor Jesus. Ele garantiu a nossa dívida. Então hoje nós podemos chegar ao Pai garantidos que a nossa dívida nós não temos como pagar, mas o nosso fiador vai fazer por nós, porque ele pagou com a sua própria vida. Ele é insubstituível. Ele é insubstituível, não tem outro nome. Não existe um outro para poder estar ali com o Senhor Jesus, mas ele é o único insubstituível. Ele é o sumo sacerdote, é aquele que fez aliança conosco e é o nosso intercessor. Aí nós vemos Jesus como nosso mediador e não existe outro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o único. Não existe outro. Mas tem gente melhor que eu conheço. Pode ter. Jesus é o único, não tem outro. Não tem nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. E como intercessor, nós temos aquele que o sumo sacerdote, ele roga por nós. Então, se nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, somos acusados por isso, mas nós temos um advogado com o Pai, que ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, e ele está ali para nos defender com o Senhor, para nos defender. Então ele me defende, ele defende você, embora nós não mereçamos esse favor, mas o Senhor faz por nós. Então quando nós temos esta bênção de Jesus como nosso mediador, como nosso sacerdote, e nós temos aquele que está intercedendo por nós. Então nós entendemos, como crente, para exercitar esse sacerdócio,
ele exercita pela fé. Quando ele vem à presença de Deus, você pode estar no seu quarto, você pode estar no seu trabalho, você pode estar viajando, você pode estar em qualquer lugar. Você vai estar ali e se apresentar diante do Senhor. O Senhor está aqui, o teu servo. Hoje, estou viajando a trabalho, mas existe uma igreja que está reunida. Existe um povo que está clamando. E, Senhor, eu estou nessa mesma comunhão com esse corpo. E eu estou com a necessidade aqui no meu trabalho agora. Estou embarcado aí no alto mar, não sei aonde. Mas eu aqui eu posso exercer a minha posição, porque o Senhor sabe que eu estou ligado ao corpo. Porque aquele pão, aquele vinho que foi oferecido, está aqui porque eu estou ligado, unido ao corpo. E sabendo disso, eu sei que a minha oração vai ser ouvida. E o Senhor Jesus e a palavra de Deus, quando ela expressa isso, ele diz o seguinte, olha, nós temos o Senhor Jesus que diz o seguinte, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, quando nós chegamos confiantes, não em nós, mas confiantes naquele que é o nosso fiador, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, no tempo certo, no momento em que nós precisarmos, no instante em que precisarmos do socorro de Deus, o Senhor vai estar ali a todo tempo, porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele está presente a todo tempo em nossa vida, sabemos que qual instante que nós clamarmos, o Senhor vai nos ouvir. A palavra de Deus, e quando clamardes, eu direi, eis-me aqui. É a resposta imediata, não é um Deus que está longe, é quando, Senhor, ele falou, estou aqui. Não é assim, Senhor, e gritar para ouvir, quem sabe vai alcançar o meu grito, quem sabe a meu desespero, Deus vai lembrar que eu estou aqui, não é não. É quando nós clamarmos, o Senhor vai dizer, eis-me aqui, eu estou perto, eu estou junto aqui, você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você vai exercitar esse sacerdócio ali, porque para isso que o Senhor nos fez, reis e sacerdotes, para podermos também participar dessa mesma herança, desse mesmo valor, que é o Senhor em nós. Retenhamos, pois, firmes, temos um grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus. Retenhamos firmes a nossa confissão. Retenhamos firmes, certos que o Senhor, Ele está eternamente ligado aos nossos corações. Amém?